Olá, aqui é o Ricardo Novaes, seja bem-vindo ao canal Amigo Violão e hoje eu vou te falar os 6 passos que eu considero importantes para você ser um professor de música de sucesso, se você ensina um instrumento. Geralmente nesse canal eu falo para professores de violão e o que eu vou dizer aqui hoje serve para qualquer professor de qualquer instrumento. Vamos lá. O primeiro passo que eu considero fundamental, desde o comecinho e que vai servir até você construir uma carreira sólida, é você ter em mente qual é o seu mercado e você ampliar isso dentro da sua consciência de qual mercado você está inserido. Você está apenas no mercado de dar umas aulinhas para ensinar a pessoa a usar os dedos, ou você está num mercado mais amplo de educação corporal, educação da disciplina, de uma visão mais global do ser humano que você está lidando. Eu vejo claramente, lidando com centenas de professores, como que algumas pessoas estão mais focadas nesses detalhezinhos do dedinho, como que faz, e outras pessoas já têm uma visão mais global. Você vê que, por exemplo, pelo fato de eu estar fazendo esse canal no YouTube, de eu estar fazendo esse trabalho, ter criado um método, tudo isso eu venho buscando ampliar e entender que o mercado onde eu estou inserido não é simplesmente aulas de música, é um mercado de ajudar o ser humano. No fundo, qualquer coisa que a gente faça é isso aí, ajudar o ser humano. É a nossa missão, seja qual for a profissão. Mas a gente tem que ter essa consciência em primeiro lugar. Não adianta simplesmente ser, precisa parecer para a gente mesmo que é isso que nós estamos fazendo. Então o primeiro passo é esse, você ampliar a consciência. Onde eu estou atuando? Isso é fundamental. O segundo é você começar com conhecidos. Você vai dar aula ali, por exemplo. Como que eu comecei? Eu estava começando a estudar violão, meu vizinho sempre me ouvia tocar, e um dia ele falou: Ricardo, você me ensina? Aí ele levou o violão do pai dele e a gente começou a tocar. E foi assim, uma aula só, foi um desastre. A namorada dele depois falou: olha, o dedinho dele ficou doendo. Tadinho, era um cara de mais de 20 anos na época, jogador de vôlei, tinha umas mãos gigantes e o dedinho dele ficou doendo. Isso mostra como que eu era um terrível professor de violão, porque como é que você pega um cara daquele e ainda consegue machucar a mão dele com um violão, né? Isso mostra que eu não tinha didática nenhuma, eu não sabia o que eu estava fazendo. Então, ele foi lá para casa, teve uma aula sem me pagar, a ideia é essa. Foi uma aula só, já traumatizei ele de uma vez só. Então a gente começa com conhecidos, não cobra e pensa em aula avulsa. Não fica esperando as pessoas te contratarem por um preço baratinho, não é isso. É uma aula, se der duas, se der três, legal, você está sempre aprendendo. Pensa que você está fazendo isso para você. Não fica querendo cobrar, nem colocar uma coisa ali certinha toda semana, aquele horário. Não é assim. Você tem que entender que você está começando. Então, começar com conhecidos dessa maneira, bem tranquilo, bem solto, começa em casa com o irmão. Na verdade, antes de dar aula para esse vizinho, que é o Vinícius, eu dei aula para o meu irmão também. Meu irmão foi até legal, ele aprendeu uma música do Vila Lobos só eu mostrando para ele como que era. E ele, hoje ele toca violão muito bem. Então, você vê assim, depende muito também do aluno, né? Mas, enfim, meu irmão tinha um exemplo ali de como é que era me ver tocando todo dia, e ele teve uma força de vontade também que esse meu vizinho não teve. Mas é importante ter experiências assim. O terceiro ponto é você buscar uma formação de caráter que seja reconhecido pelas pessoas, seja um conservatório, seja um curso superior, né? Porque mesmo que você comece em escolas, curso livre, procure uma escola que tenha cursos mais sérios, que você sinta que não é apenas aquele cursinho ali básico que vai meio que te enganar. Você tem que sentir que aquela escola que você está entrando, mesmo que seja um curso livre, tenha um caráter formal, que ela está te ensinando aquilo que, se você for entrar numa universidade de música, você vai ter adquirido uma base. Então, sempre busca, se você quer trabalhar com isso, uma universidade, um conservatório, alguma coisa que tenha esse peso de curso superior. Porque mesmo quando você ainda estiver estudante, se você estiver numa escola assim, você vai conseguir trabalhar em escolas de música, por exemplo, e isso vai ser muito bom para a sua carreira. O quarto ponto é você entender o seguinte: se você está chegando ao ponto de ser um professor, se você quer ensinar, é quase certo que você está entre os 10% que tem mais talento. Você pode não ser o mais talentoso, um virtuoso, um compositor inspirado, nada disso. Pelo simples fato de você conseguir tocar, de você entender bem o que você está fazendo, a ponto de falar: caramba, eu sei ensinar isso aqui, significa que você está entre os 10%. E junto com essa conclusão, entra o fato de que o que funcionou para você não vai funcionar com 90% das pessoas. Está entendendo a lógica? Então você está num patamar superior, você tem que buscar métodos que vão te aproximar daqueles que têm menos facilidade do que você.
Então você precisa entender a metodologia de ensino para iniciantes, para crianças, de forma separada de como que é o seu aprendizado do instrumento. Não adianta você falar, bom, eu aprendi a ler partituras aqui, foi tranquilo, deu um pouco de trabalho e tal, então eu vou passar essas partituras para meus alunos. Não é assim. Você tem que entender que a maioria dos alunos, eles chegam com ideias muitas vezes preconceituosas de que vai ser fácil, de que... Então, se você começar a introduzir essas coisas, a maioria vai travar. Você tem que ter um método próprio. Isso aí vale se você é violinista, pianista, cantor, violonista, não interessa. Nesse vídeo aqui eu estou falando com todos os professores de música, tá bom? Então esse foi o quarto ponto. O quinto é você, quando você já está, então, buscou essa formação, está pesquisando os métodos, começa com escolas. Vai atrás de escolas especializadas para você dar aula. Quando eu comecei, eu lembro que 3 escolas perto da minha casa. Eu não tinha carro, eu fui andando cada uma delas, preparei meu currículo, imprimi, levei com uma agenda. Olha só a dica que eu estou te dando. Anota o nome da secretária que te atendeu, anota o nome dos sócios da escola, da diretora, do diretor, quem que é o responsável por avaliar seu currículo, o telefone da escola. Você vai em cada um, você anota isso. O nome da secretária é uma das coisas mais importantes, porque quando você ligar para lá para saber se teve algum retorno, você vai falar pelo nome, você vai chamar ela pelo nome. Eu lembro que eu fiz isso e foi muito bom, eu criei uma conexão com essas pessoas. Isso facilita. Você tem que lembrar que ninguém te conhece ali, você está chegando em um lugar onde muitas vezes não tem vaga aberta, então você tem que fazer um trabalho de ser simpático, de ser profissional, de mostrar que sabe a que veio. Quando você for conversar, procurar realmente saber o que você quer, né? E lembra que muitas vezes você não consegue a vaga na hora, mas daqui a 1 ano, daqui a 6 meses, eles te chamam, muitas vezes para substituir um professor que precisou viajar, que ficou doente, e começa assim. Eu comecei assim, em uma das escolas que eu fiquei mais tempo, simplesmente substituindo um professor que viajou. Mas em outras escolas, onde depois eu vim perceber que eram escolas que pagavam pior e tudo, eu comecei rapidamente. Então não foi tão difícil assim. São escolas que até hoje eu falo, como é que essas escolas conseguem se manter? Porque são escolas que não têm, a meu ver, seriedade. Além de não ter um método, de não ter acompanhamento, parece que é só um coworking de professores de violão, que eles pagam ali uma mixaria, menos de 40% do que é cobrado dos alunos. Mas ali, para quem estava começando como eu, foi uma pérola. Eu tenho muito a agradecer a essas pessoas, apesar disso. Porque é ali que a gente começa. Não existia essa função de estagiário. Simplesmente eu comecei ganhando menos, mas com aquilo eu fiz a minha base. Me frustrei muito, vi como é que algumas coisas funcionam, errei, tive alunos que me mostraram que eu estava precisando melhorar, né? E assim a gente vai crescendo. O crescimento dói. Não é assim? Vamos lá então. Então para o 6º e último item, que esse aqui ele realmente vale para todo mundo que dá aula particular. Bom, eu falei agora há pouco de você buscar escolas. Quando você está trabalhando dentro de uma escola, você é naturalmente avalizado por aquela escola. Se chega um aluno que não te conhece dentro da escola e a secretária te encaminha esse aluno não vai questionar se você é bom. Ele já vai entender, bom, se esse cara está dando aula dentro dessa escola, quer dizer que ele é bom. Eles não iam contratar uma pessoa que é incompetente. Então, trabalhar dentro de escola tem essa vantagem. Você já recebe a moral ali pelo fato de estar dentro da escola. Quando você já está fora da escola, num contexto de aulas particulares, é diferente. Você precisa ter outros recursos para as pessoas poderem te dar essa credibilidade, ver em você essa credibilidade. E o 6º item, então, é uma coisa muito abrangente. É você saber se promover por redes sociais, saber fazer um canal no YouTube, saber fazer um trabalho com Facebook, Instagram, saber anunciar no Instagram e no Facebook ali, segmentado para a sua região, para você dar aula ali. Começar a pesquisar como é que é dar aulas por Skype, ter uma visão mais empreendedora. E essa visão, para ela funcionar, ela tem que estar conectada lá com o primeiro ponto que eu falei, que é de você ter em mente qual é o seu mercado, você ampliar a sua visão do que é dar aulas de violão. Se você ficar só ali, põe um dedinho aqui, põe um dedinho ali, é mais difícil, você tem que mostrar quem você é, as pessoas vão sentir isso pela sua personalidade, pelo jeito que você lida, pelo valor que você dá, e cada um que decide o valor que as coisas têm. Então, você tem que mostrar esse valor através do trabalho que você faz junto às pessoas, que é o que eu estou fazendo aqui. Eu não estou falando com você a respeito desse assunto, estou falando exatamente, mostrando a minha visão,
que vai muito além, não estou nem com violão na mão aqui, estou mostrando como que eu vejo a minha profissão, estou entregando isso para você. Eu acho que isso aí é muito mais profundo e é o que todo mundo pode fazer também, né? É usar o poder da sua palavra, do seu carisma, de você poder falar, né? De você poder escrever. Você tem que descobrir como que você é bom. Você é bom para escrever? Então faz um blog. Você é bom para falar? Então faz um vídeo. Você é bom para criar imagens, tal. Enfim, cada um que tem que descobrir o que é bom e procurar potencializar isso. Porque na minha época, assim, eu nem sou tão velho assim, viu, cara? Olha, mas na minha época, não existia internet, eu tinha que fazer cartazinho e colocar na padaria. Muito mais difícil. Então se você tá aí com um pouquinho de preguicinha de fazer, esquece. Esse é um privilégio você ter essa possibilidade. Eu vou até citar aqui o Gary Vee, que é um cara que eu sigo, que eu acho fantástico. Ele fala uma frase que é o seguinte: seja o que for que você faça, você é, primeiramente, se você é um professor de violino, você é primeiro uma empresa de mídia, depois um professor de violino. O que ele quer dizer com isso? Qualquer profissão que você seja, você tem que se encarar como uma empresa de mídia, você vai criar conteúdo. É assim que você atrai as pessoas. É assim que você mostra a sua seriedade, o seu comprometimento, a sua constância nesse assunto, poder trazer um conteúdo de valor. É um trabalho que a gente tem que aprender, é uma nova realidade. Então eu vou fazer uma recapitulação aqui dos 6 itens que eu já falei. Primeiramente, ampliar a visão de mercado. Segundo, começar com conhecidos de forma despretensiosa. Terceiro, buscar uma formação profissional mesmo, séria. Quarto, buscar um método que muitas vezes é diferente daquele que fez você aprender, um método mais generoso para iniciantes. 5, começar com escolas especializadas, porque elas vão te dar moral quando ninguém te conhecer. E 6, se fazer conhecido dessa forma que eu vim falando aqui com você, usando essas possibilidades de hoje em dia. Então é isso aí, gente. Para você que é professor de violão, eu convido você a conhecer o Amigo Violão Academy, que ele entrega o método de violão, que é mais utilizado agora no Brasil, principalmente para crianças e para iniciantes. E nós temos também material para violão clássico. Tem um curso novo que o Ellison Barbosa agora está fazendo, que é violão para educadores infantis. É maravilhoso. Imagina, professores de escola regular podendo usar o violão para dar suas aulas. É maravilhoso. A gente está fazendo um trabalho muito legal mesmo. Convido você a conhecer clicando aqui no Amigo Violão Academy, se inscrever no canal, apertar no sininho para receber as notificações e ficar ligado, gente. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.